Olá, meu nome é André Michelin, para quem não me conhece. Sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz a minha residência de cirurgia geral, de cirurgia vascular, de angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular e também o meu doutorado sobre quimioembolização hepática no complexo FUNFARM-FAMERP. E gostaria de conversar com vocês a respeito de um tratamento que seria dos aneurismas com próteses customizadas. Então, ao decorrer dessa aula, a gente vai detalhar isso melhor. Então, só para a gente ter um cenário disso, o aneurisma tóraco-abdominal é um dos maiores desafios que a gente tem na vascular. Primeiro que a cirurgia convencional ela tem uma mortalidade imediata de 5 a 19%. Risco de isquemia medular podendo chegar a 13% e também a insuficiência renal dialítica até 5,6%. Quando a gente pensa em mortalidade também, pode em algumas amostras chegar a 32% e a 20% de plegia ou paraplegia. E a mortalidade em 30 dias de 30%. Agora, o que existe hoje nos tratamentos para o aneurisma tóraco-abdominal? Terapia híbrida, você fazer uma parte aberta e outra com endoprótese. Stents em paralelo, que seria a chaminé e o sanduíche. Stents moduladores de fluxo, que seria aqueles stents que não fecham os ósteos, né, mas de acordo com a física do stent, ele dá preferência para um fluxo unidirecional. E agora, né, aquilo que a gente vai comentar hoje, que são as endopróteses customizadas. Bom, então, um jeito mais simples para a gente conseguir poder passar essa informação, eu gosto muito de falar sobre alguns casos que foram realizados no nosso serviço. Então, aqui tinha uma paciente de 45 anos, hipertensa, tabagista. E ela tinha um aneurisma de 5,8 nessa transição tóraco-abdominal. E envolvendo o tronco celíaco e teve um crescimento de 0,8 centímetros em um ano. Tá? Ela envolvia aqui o tronco celíaco, essa região. Tá? E no caso, a gente optou, né, por fazer uma prótese específica para esse caso. Então você vê que ela tinha dilatação nessa transição tóraco-abdominal e a aorta abdominal e ilíacas normais, tá? Então foi confeccionada uma prótese de acordo com a anatomia do paciente. Então, juntamente com a equipe da Braille Biomédica, a gente fez esses testes, né, para ver se era possível fazer esse caso. Então, foi feita uma medida de 36 milímetros na região proximal, o ramo do tronco celíaco com 8 milímetros, o colo do tronco celíaco e a mesentérica superior a gente deixou aqui de 15, tá? Para poder ter essa vedação, né? E esse free flow invertido distal. Então, a vantagem dessa prótese é que ela foi feita para esse tipo de paciente, entendeu? E graças a uma rapidez também da equipe da empresa, né? A gente conseguiu confeccionar essa prótese em 15 dias. Então aqui é o momento, né, da liberação da prótese. Então aqui a gente colocou a prótese, né, nessa região e liberou a parte proximal, né, já juntamente com a prótese, e essa região aqui, que é o tronco celíaco, ela fica com uma boa marcação para a gente conseguir cateterizar isso depois. Então aqui a gente observa que conseguiu colocar um stent revestido no tronco celíaco. E nós deixamos o catéter cobra de proteção aqui na artéria mesentérica superior. Olha aqui, ó.
a gente consegue ver, né, que a mesentérica estava livre. Então, quando a gente liberou a prótese, a gente já planejou de deixar o catéter aqui para ter mais segurança e evitar que o tecido que está logo acima aqui, ela ocluísse o ósseo da mesentérica superior. Então, a gente usou um Viaban aqui, de 8x10, e conseguiu, né, fazer esse caso. E nessa imagem aqui, a gente consegue ver o controle, né, do tronco celíaco com essa prótese. Então ficou bem posicionado, um caso muito interessante que a gente realizou no nosso serviço. Então aqui é o controle final, a gente percebe que tem o enchimento do tronco celíaco, das renais e da mesentérica superior. E no acompanhamento, ausência de endolique. A gente vê o ramo aqui da mesentérica certinho, né? E a prótese. Então, quando a gente analisa essas imagens, a gente fica tranquilo em relação que o tronco celíaco e a mesentérica superior estão preservados. E os stents bem posicionados, né? Então você vê os stents da prótese aqui, o stent do tronco celíaco. Observa que tem o free flow aqui e tem a mesentérica aqui patente. Então houve um sucesso nesse caso. E aqui o controle, né? Com a imagem da angiotomografia, que a gente consegue ver certinho o stent, o tronco celíaco, o free flow acima da mesentérica superior e a mesentérica superior patente, sem nenhuma alteração nesse aspecto. Olha aqui mais uma imagem de controle, tanto das renais também sem alteração, do tronco celíaco e a mesentérica superior e o free flow aqui. Aqui o antes, né? E o depois do procedimento. Então, olha que interessante ficou, como que essa aorta, né, ficou correta, assim, dentro da segurança, né. Colocamos também a prótese antes dessa curva aqui, para evitar a fadiga do material, ou seja, conseguimos completar esse caso de uma forma mais precisa, vamos dizer assim. Aqui é um outro paciente, 75 anos, que tinha um aneurisma saccular. E aqui a gente observa esse saccular perto das renais, né? Então, tinha um colo para a renal direita de 15 milímetros, para a esquerda não, era 7 milímetros. Então, optou-se por fazer uma prótese, né, bifurcada, com free flow e um scallop, uma fenestra, né, na verdade, para a renal esquerda, para conseguir dar o colo aí necessário para fazer esse caso. Então, a gente tem as imagens aqui, antes de colocar a prótese. Então, a gente vê aqui o aneurisma saccular bem evidente. E aí, a gente colocou a prótese com esse scallop para renal. E aqui é a parte da bifurcação da prótese. Então, foi possível também, de uma forma precisa, fazer esse caso. Aqui é um outro paciente de 70 anos, hipertenso, ele já era renal crônico dialítico, chegando na nossa emergência com uma úlcera de aorta rota. Então, ele é um paciente que tinha aneurismas, mas ele veio por conta da úlcera de aorta rota. E naquela programação, aqui é a angiotomografia, a gente observa essa ruptura durante a arteriografia também, e optou por colocação de uma prótese torácica, tá? Para vedar esse vazamento.
No entanto, ele tinha aquele aneurisma de aorta descendente, e dessa forma a gente optou por fazer os exames controles, né, da tomografia, mas tinha esse aneurisma tóraco-abdominal que precisaria ser corrigido. Então, nas imagens a gente vê esse aneurisma que estava ali de uma forma bem complexa e envolvia a região tóraco-abdominal. Você vê que é um aneurisma grande, né, a reconstrução na prótese anterior, e a gente precisava resolver esse aneurisma agora. Então, novamente, aqueles casos tóraco-abdominal que teria aquelas outras opções, estentes paralelos, próteses de controle de fluxo, mas a gente optou por fazer uma customizada. Então, aqui, né, a gente via os troncos e não teria uma preocupação com as renais, porque já é um paciente renal crônico dialítico. E optamos por fazer uma prótese cônica proximal com 2 ramos, né, que seria a da mesentérica e do tronco celíaco e da mesentérica, para poder fazer o caso e não necessitar de tantos ramos, porque as renais, ele já é renal crônico dialítico. E aí, aqui tá as imagens no intraoperatório da prótese anterior que ele tinha e aqui da região tóraco-abdominal. Então, quando a gente observa aqui a prótese anterior que ele tinha e a região a ser tratada aqui, mostrando o tronco celíaco e a mesentérica superior. Então, aqui é a outra imagem. Já liberamos a prótese, né? Então, está tendo vazamento porque ainda os ramos, tanto da mesentérica superior quanto do tronco celíaco, estão abertos, né? Eles não passaram o stent, a gente liberou a prótese. E detalhe técnico, a gente sempre libera praticamente 2 centímetros acima dos ósseos para poder fazer a cateterização, tanto do tronco celíaco quanto da mesentérica superior. Então, aqui é a imagem do tronco celíaco e a imagem do catéter na mesentérica superior. Então, detalhe aqui, já tinha colocado o stent no tronco celíaco e estávamos cateterizando a mesentérica superior para colocar o stent revestido. Então, aqui nas imagens, a gente observa aqui o tronco celíaco bem patente e a imagem da mesentérica sendo balonada. No caso aqui é o tronco celíaco, né? Então, balonando o tronco celíaco para poder liberar os materiais. Então, novamente as imagens aqui da mesentérica superior e aqui o balamento, já balonando a endoprótese para realizar a finalização. Então, você vê os 2 stents, tanto no tronco celíaco quanto na mesentérica superior. E aqui o resultado final, não tinha endolique, a gente vê a preservação do tronco celíaco, do mesentérica superior. Então ficou bem interessante essa imagem, mostrando que a prótese customizada para esse tipo de tratamento foi menos invasivo e mais anatômico do que as técnicas que a gente tem que adaptar, fenestra, fazer chaminé, tá bom? Então aqui é o exame controle, a gente vê que teve a conexão da endoprótese com a prótese nova e é possível ver aqui o tronco celíaco enchendo. Então não teve endolique, não teve nenhum vazamento nesse caso. Bom, agora a gente vai para outro caso, uma paciente de 60 anos, hipertensa, tabagista,
que tinha um aneurisma tóraco-abdominal também. E então ela vinha desde a aorta descendente, né, para os ramos viscerais. Então, um caso que envolvia as viscerais, né, tanto as renais quanto a mesentérica superior, o tronco celíaco. E novamente optamos pela endoprótese customizada, só que esse caso ele era mais complexo, porque ele tinha, na verdade, uma polar. E essa polar era importante para o rim direito. Então, assim, no planejamento, optamos por fazer 5 ramos. Então, ela é um caso que era mais desafiador, porque fazer 5 ramos num procedimento só não é fácil. E a gente começou, né? Fez a liberação proximal, uma prótese torácica para dar aquela alinhamento, né, para poder pôr a outra. Então aqui já foi a liberação da endoprótese. E o que a gente observa, né? O tronco celíaco aqui, a mesentérica superior, aqui seria a renal direita e aquela polar que a gente comentou. E a renal esquerda que já foi cateterizada. Só que esse procedimento nós não conseguimos cateterizar o tronco celíaco. A gente conseguiu fazer a mesentérica superior, mas não conseguimos fazer o tronco celíaco. Então, a gente optou por parar por conta de um procedimento que estava longo, né? O paciente voltou para a UTI e fomos fazer os exames de controle para ver como que tinha ficado o que tinha sido feito até então. E aqui na parte proximal não tem nenhum sinal de Endolique. Nessa parte, em relação ao stent, a gente observa aqui embaixo sem Endoliques. No entanto, houve uma oclusão da mesentérica superior. E como a gente não tinha conseguido cateterizar o tronco celíaco, então a gente observa que tinha um endolique, porque não foi possível cateterizar o tronco celíaco. Então houve essa dificuldade. Então, o que a gente conseguiu fazer nesse caso? Ter posto o stent no tronco celíaco, colocado o stent na artéria renal esquerda, colocado o stent na veia renal, os dois stents, os ramos. E aqui o controle final desse caso, né, na reconstrução, a gente observa que tem aquele vazamento do tronco celíaco e observa-se que tem esses endoliques. Olha aqui o endolique, né, em relação a esse vazamento do tronco celíaco, e aí fomos fazer a segunda etapa. E depois a gente fez a cateterização desse tronco celíaco, conseguimos colocar, né, o stent nesse tronco celíaco. E aí sim, né, a gente conseguiu finalizar e observa-se que tem aquela oclusão da artéria mesentérica superior, mas não tem mais aquele endolique que tinha antes. Aqui observamos o tronco celíaco patente e o stent da mesentérica superior ocluído. Ó, aqui é a mesentérica superior, ó. Ela está ocluída. Você vê aqui que ela reenche essa mesentérica superior, mas ela tem essa oclusão. E aqui a oclusão da mesentérica superior. E a gente vê que está patente os demais ramos. E aqui o resultado final, numa reconstrução, em relação aos stents, tudo aquilo que foi colocado nesse caso, sem nenhum vazamento. E mesmo que teve a oclusão da mesentérica superior, não houve prejuízo em relação à dor, nada disso. Olha aqui, outro caso, paciente de 54 anos, hipertensa, tabagista, e ela tinha feito uma correção já de aneurisma tóraco-abdominal há 16 anos de forma aberta, ou seja, ela já tinha feito a cirurgia. Então, era um
um caso muito difícil de abordagem de forma convencional. Então, aqui as imagens que a gente observa, e ela teve uma rotura desse aneurisma. Interessante que esse caso, na verdade, da aorta distal, a gente já estava acompanhando no ambulatório, já tinha mandado fazer a prótese e ela rompeu. E aí ela chegou a rota na emergência e a gente já tinha feito a prótese, então estava em programação de colocá-la. Então aqui, o tratamento proximal, né, que a gente está fazendo da parte da endoprótese. Então aqui foi feita a cateterização, né, do tronco celíaco e da mesentérica superior. E nesse caso, a gente fez também para renal e optamos por fazer um cruzado nesse paciente. Então, olha só, nós pusemos um oclusor, né? Fizemos uma monilíaca para o lado, por conta da rotura, né? Que era bem na bifurcação, nós fizemos uma monilíaca, fizemos a colocação dos stents viscerais, pusemos um oclusor e fizemos um femoral cruzado para conseguir finalizar esse caso de uma forma mais segura. Então foi difícil esse paciente também, mas como a prótese estava pronta, foi a salvação, que rompeu o aneurisma e a gente conseguiu tratá-lo de uma forma mais segura. Um outro caso complexo de aneurisma, que tinha aneurisma abdominal, tinha uma curvatura enorme aqui na aorta torácica, não envolvia as viscerais e tinha um aneurisma justa subclave esquerda. Então optamos, era uma paciente de 68 anos, DPLC e rim único. Optamos por fazer um primeiro tratamento. Então aqui, para tratamento da parte da endoprótese torácica primeiro, fazendo toda aquela curvatura que tinha. E aí, no caso, na parte distal, a gente deixou para programar num segundo momento, tá? Então, foi solicitada a confecção, né, da prótese, que seria aqui com uma fenestra, né, nessa região, como se fosse um free-flow, e uma conexão da prótese para irrigar os ramos viscerais e conseguir realizar esse procedimento de uma forma mais segura e técnica. Só que, no entanto, essa paciente ela teve um infarto, morreu por outra causa, não deu tempo. Já estava sendo confeccionada a prótese, mas não foi possível realizar o procedimento. Aqui um paciente de 85 anos, com aneurisma de ilíaca direita. Então você vê que era bem dilatada essa ilíaca. E a programação que a gente fez, né, não tinha uma prótese de prateleira para realizar esse procedimento. A gente optou por fazer uma prótese cônica, por conta da desproporção que daria. E foi confeccionada essa prótese. E no caso, a gente embolizou a ilíaca interna e conseguiu colocar a prótese bem justa aqui, a aorta, né, na bifurcação, e ficou bem alinhada essa prótese, porque ela era de acordo com o paciente. Então foi mais preciso esse tratamento. Aqui, uma jovem de 21 anos, com uma arterite, e aí ela desenvolveu esse aneurisma saccular, só que ela tinha medidas muito finas, ó, 17 milímetros, tinha 34 esse aneurisma saccular aqui que ela desenvolveu, 14 mais distal, então a gente optou por fazer uma prótese para ela. Então fizemos aqui no colo proximal um diâmetro, né, específico para esse caso. A gente fez essa confecção e realizou o tratamento com a colocação dessa prótese. E o paciente deu tudo certo, foi proporcional ao tamanho da aorta dela. Então, essa é uma das vantagens da endoprótese customizada, é você fazer também uma que seja específica para o paciente. Então, não adianta a gente, que nem essa paciente jovem,
fazer uma prótese que é a que tem, por exemplo, você vai ter aqui uma prótese muito grande para a artéria, né? E no caso aqui não, ela é um caso específico, então a gente individualizou o tratamento para poder realizar o procedimento. Aqui também são casos que não são possíveis a confecção de prótese, então também nem sempre a gente consegue realizar os aneurismas. Então a empresa, né, em alguns casos, ela fala, olha, não é possível fazer, vocês vão ter que fazer de outra forma, por conta da posição, do diâmetro também, quando o diâmetro na região da mesentérica superior e do tronco celíaco for pequeno, você não consegue confeccionar essas próteses. Então, olha aqui, ó, que não é possível essas angulações, uma bifurcação totalmente acentuada aqui a 90 graus para a ilíaca, quando tem muito trombo, a renal sai do meio dos trombos, angulação acentuada. Então, esse tipo de prótese a gente não consegue realizar nos pacientes. Então, existe também a limitação dos materiais, mas isso que é importante, a gente conversar com a empresa e poder saber quais são os casos que é possível ou não. Então, a gente sempre manda o CD, né, da tomografia e já vem com essa avaliação da empresa falando, olha, não é possível realizar, e isso nos dá mais conforto também para decidir sobre a terapêutica. Se for um paciente que não tem condições cirúrgicas, a gente já vai ter vamos dizer assim, uma forma de se comunicar melhor com a família, para falar que realmente não é possível. É igual se a gente fizer uma comparação, que tem paciente que tem câncer que é inoperável. E existe aneurismas também que não são possíveis de realizar pela condição do paciente. Então, também acaba sendo inópio. Então, é importante ter essa conversa, né, com os familiares. E ter também que você buscou, né, fazer de tudo para tratar, mas tem casos que são desafiadores mesmo, que são impossíveis. Então, em casos que tem muita angulação também da aorta, bem na região do tronco celíaco aqui, fica difícil de fazer uma confecção da prótese. Então, também são aqueles casos que a empresa acaba dizendo que não é possível. Bom, então foi mais uma daquelas aulas longas, né? Eu gostaria de agradecer, né, de vocês estarem acompanhando aí até o final. E o que eu falo sempre, né? Todo tratamento ele tem que ter um planejamento. Então, todas as cirurgias para aneurisma de forma endovascular, ela começa antes do procedimento, ou seja, é o único procedimento que você faz todos os cálculos para executar no momento do procedimento. Então, tem essa vantagem também. O aneurisma endovascular, você fez todo o trabalho antes. E na hora de liberar, é a hora que você tem que executar da melhor forma possível. Então, se vocês estão gostando do meu conteúdo, se vocês acham que está sendo um material relevante, eu gostaria que vocês passassem, né, essa informação tanto para outros residentes da cirurgia vascular, ou se você é vascular, comentar com os outros vasculares para a gente poder estar continuando esse trabalho de educação continuada, totalmente à distância, né, que hoje diminuiu muitos congressos, a gente tem essa dificuldade de estar expondo aí os novos procedimentos, as novas tecnologias. Então, temos aí um desafio, né, nesse final aí, que está melhorando essa parte da pandemia, mas ainda a gente não tem uma noção de como vai ser os próximos meses. Então, a gente vai continuar com esse trabalho aqui mais remoto, vamos dizer assim, e espero estar contribuindo aí para uma melhora na formação de todos aí.
Então, muito obrigado novamente. Espero que o próximo conteúdo, se eu não me engano, eu vou falar sobre erisipelas, linfangites, né? Então, tromboflebites, essa parte mais inflamatória, infecciosa. E esses conteúdos estão disponibilizados tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Um abraço a todos e até mais.